Quando a gente permite Deus entrar na história da gente, milagres acontecem. Quando a gente se dobra diante do poder do Deus de amor, novas histórias surgem, histórias antigas quebradas podem ser refeitas, e a glória, ela só pode ser dada ao Senhor Jesus. Hoje a gente está aqui por causa dessa obra linda, do poder, do amor de um Deus que restaura todas as coisas e que para Ele nada é perdido. Nada. Para Deus nada está acabado. E quando a gente entende isso e a gente se volta para Ele, Ele tem o poder mesmo de reunir tudo o que for preciso, tudo, mesmo que esteja em pedaços. E Ele dá forma, Ele dá vida, e Ele sopra o ruar, que é o Espírito do próprio Deus, nesta obra,
e Ele torna aquilo que aparentemente não tinha mais forma, não tinha mais jeito, em algo lindo e belo. É a maneira que eu entendo essa noite aqui. Eu acredito que é assim que a gente enxerga essa noite aqui. Cada um de vocês que está aqui hoje está celebrando com o Sérgio e a Simara essa obra divina. E é por isso que nós queremos começar exaltando o nome dele, declarando que ele é o Deus de promessa, um Deus de aliança, não é? E esse Senhor que está cumprindo uma promessa de uma maneira diferente, resgatando algo que parecia que tinha se perdido, mas que estava nas mãos dele. Bastou o coração de vocês se render novamente a ele. Então eu quero orar, agradecer ao Senhor. Convido você então a orar comigo com gratidão e louvor no nosso coração. Pai amado, Pai querido, a tua obra é algo tão fantástico, difícil de se explicar, mas é perceptível. Quando o Senhor age, o homem não pode negar. Nós não estamos aqui hoje por outra razão, senão porque o Sérgio e a Simara se renderam ao Senhor, e nessa rendição o Senhor colocou no coração deles de volta sonhos. O Senhor colocou no coração deles de volta esperança. Senhor, e isso foi sendo, ó Deus, construído de uma maneira tão linda e maravilhosa e tomando forma, ó Deus, que chegamos esta noite nesta forma de um novo casamento, de uma nova aliança, sim, porque o Senhor é poderoso para fazer isso. Mas nós te louvamos porque não é uma nova aliança, ó Deus, porque a primeira se perdeu. Não, Pai, é uma nova aliança, ó Deus, em cima daquela que já havia sido feita há tantos anos atrás, mas agora numa dimensão diferente, porque o Senhor está nela. Por isso ela é nova, por isso ela é maravilhosa, e por isso nós celebramos, Pai, esta noite os teus feitos e as tuas maravilhas. Obrigado, Senhor. Nós damos ao Senhor toda a honra, todo o louvor, toda a glória. E pedimos a Deus que este momento, Senhor, seja uma celebração, um culto a Ti, de louvor, de adoração pelo Teu poder, pelo Teu amor e pela Tua obra de restauração na vida do Sérgio, da Simara e da família deles. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Nós Te exaltamos aqui, Pai. Nós glorificamos o Teu nome. Obrigado, Senhor. Nós oramos no nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Eu confesso que identificar um texto bíblico que pudesse comunicar a história de vocês não foi fácil. E orando muito, eu e Marta conversando e pedindo de Deus conselho, sabedoria, e o Senhor me levou para um texto. Eu quero dizer que eu acredito que é como se fosse uma descrição do que aconteceu com vocês. Esse texto ele é tido e é chamado do Cântico da Peregrinação, mas na verdade ele é um cântico de clamor a Deus, pedindo que Deus possa fazer com que o povo de Israel, ao voltar para Jerusalém, pudesse voltar a ser próspero, a ser vitorioso, a ser vencedor. Na verdade, a narrativa está lá no Salmo 126, eu quero ler 6 versículos e deixar esse texto e refletir um pouco com vocês, mas com cada pessoa que está aqui, mostrando realmente a beleza do poder do Deus que restaura nossa história, que nos leva de volta para nosso lugar, para nossa terra, né? E lá Ele realiza coisas ainda maiores do que da primeira vez. Olha o que diz lá. Quando o Senhor Deus nos trouxe de volta para Jerusalém, parecia que estávamos sonhando. Foi interessante porque agora há pouco o Humberto estava aqui, teu mano querido, teu cunhado, e ele, conversando comigo e uma outra pessoa, ele disse, olha, acho que ainda estou sonhando.
Ele não sabia, mas era o que eu ia falar aqui hoje à noite. O texto diz que eles estão voltando de Jerusalém e eles declaram, parecia que estávamos como que num sonho. Como rimos e cantamos de alegria. Então as nações disseram, o Senhor fez grandes coisas por eles. Olha só, de fato o Senhor fez grandes coisas por nós e por isso estamos alegres. Ó Senhor, faze com que prosperemos de novo, assim como as torrentes do Negueb. E aí tem um segredo, um mistério lindo aqui, que aqueles que semeiam chorando, façam a colheita com alegria. Aqueles que saíram chorando, levando a semente para semear, voltem cantando cheio de alegria, trazendo nos braços os feixes da colheita. Interessante que o lugar deles era Jerusalém, mas em algum momento, por dureza do coração, em algum momento por negarem a Deus, por não terem a direção de Deus, eles foram parar numa terra que não era deles. Foi a história de vocês dois. Vocês não conheciam Deus, vocês viveram a vida de vocês e vocês foram parar, cada um de vocês, num cativeiro. Mas o Senhor, Ele tinha uma sorte para vocês. E a sorte de Deus é o plano de Deus para a nossa vida. E o lugar que Deus tinha para vocês não era nenhum desses cativeiros, era Jerusalém. Era a terra de vocês, era a casa de vocês, era a família de vocês, onde vocês tinham filhos. 3, né? 3 filhas lindas, preciosas, onde vocês tinham sonhos, onde vocês tinham uma casa, onde vocês tinham uma realidade. Mas é interessante que o povo de Israel, quando eles vão para o cativeiro, eles vão porque eles tinham abandonado Deus, eles não reconheciam mais Deus na vida deles. Deus os leva para atraí-los de volta para eles. E foi o que aconteceu na história de vocês. Vocês foram atraídos a Deus depois do cativeiro. Primeiro você, Sérgio. E agora, depois de 13 anos, você. Mas o sonho de Deus sempre foi levá-los de volta para lá. Agora a família aumentou, não são só 3 filhos. 3 filhas, tem 3 filhos do coração, 3 genros, tem até um neto agora. Os anos se passaram, né? E o que eu quero falar com isso, olhando para esse texto, é que esses primeiros versículos mostram o estado da alma dos que foram restaurados à vida em Jerusalém. E quando eu falar Jerusalém, eu estou falando agora da casa de vocês, do lar, da família, uma analogia nossa aqui. Eles começam declarando, quando o Senhor restaurou a nossa sorte, nós ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Esses são os primeiros sentimentos e emoções quando a gente descobre que Deus decide levar a gente de volta para a nossa casa. A gente fica como quem sonha. E não são só vocês dois, né? Eu posso imaginar as filhas. Meu Deus, isso é um sonho. Eu fico imaginando a conversa de vocês paralelas. Só as 3. E os genros juntos, né? Eu fico pensando, meu Deus do céu, isso é um sonho, porque quantos anos oramos? Não é isso? Quantos anos? Fico imaginando o pastor Samuel quando ouviu a história. Meu Deus! E esse homem sim, não é? Obrigado por estarem aqui hoje. É uma honra para nós. Porque vocês semearam na vida deles. E hoje nós estamos aqui para colher. Que lindo! Mas a sensação primeira é um sonho, é uma realidade. Será que isso é verdade? E tem muita gente que eu acho que talvez ficou contando os dias. Será que vai acontecer mesmo? Mas quando Deus faz é assim, gente. É algo que surpreende. É algo maravilhoso que enche a nossa boca de riso. Porque o texto diz isso. Nossa boca se encheu de riso. Ele está falando de alegria. Ele diz, olha só, nossa língua se encheu de júbilo. Ele está falando de louvor a Deus. Por isso que a gente tinha que começar louvando mesmo. Esse Deus de promessa. Porque quando Deus restaura vidas, a gente tem essa sensação. Nossas emoções são tomadas
pelo poder do Deus restaurador. O texto continua. Diz assim, então entre as nações se dizia. Então eles estão na peregrinação, eles estão indo, e Davi está fazendo a narrativa deste momento, está dizendo, as nações contavam, diziam, olha, grandes coisas Deus fez por eles. Ou seja, quando Deus opera a restauração na nossa história, na história de pessoas do seu povo, daqueles que o buscam, até as nações vizinhas, até os nossos vizinhos, vão reconhecer que Deus fez algo grande por eles. É o que está acontecendo. Quando falo do Serginho e da Simara e da história de vocês, e o povo começa a contar. É assim, você está sabendo? E os vizinhos começam a contar. Porque Deus, Ele faz assim. Ele põe a mão e Ele começa então a fazer um movimento muito além daquela obra ali. Então é tão lindo ver que o propósito da restauração de Deus vai além do bem daqueles a quem Ele quer restaurar. Além de vocês dois. Sabe o que está acontecendo no coração das filhas de vocês? E dos genros? Uma mensagem. Que Deus é poderoso. E que uma aliança não se quebra. E que se algum dia por algum vacilo nosso nós quebrarmos, o Deus de poder, se nós o buscarmos, Ele vai colocar a mão e Ele vai refazer todas as coisas de uma maneira muito mais maravilhosa do que antes. Então é mensagem aqui. Tem mensagem para vizinhos cujos casamentos se quebraram, dizendo, tem esperança, Deus fez por eles, pode fazer por nós, quem sabe? Tem gente pensando isso agora, gente. Quem sabe? Será que é possível acontecer na minha vida? É possível. E foi possível porque vocês buscaram a Deus de coração. Então Deus faz isso. Ele leva pessoas a reconhecer o grande amor de Deus, que faz grandes obras por aqueles que nele confiam. E assim Deus atrai pessoas aí. E aí quando eles contam isso, ele diz, olha, não são só as nações, eles estão percebendo isso, mas nós percebemos. Aí vem a declaração do próprio povo que está saindo de lá, do cativeiro, para Jerusalém, e eles dizem assim, de fato, é verdade, grandes coisas Deus fez por nós e por isso nós estamos alegres. Aí é o testemunho daqueles que foram restaurados agora. Não é daqueles que estão assistindo, mas daqueles que foram alvos da graça, alvos do amor, alvos do poder de Deus. Vocês estão hoje aqui dizendo sim, grandes coisas o Senhor fez por nós. E deixa eu dizer uma coisa para vocês, Ele deve estar fazendo mesmo uma grande coisa. Eu quero dizer isso assim com temor, mas a gente que lida com casamento, a gente sabe disso. Casamento é uma bênção de Deus. Mas já não é fácil quando a gente passa 25 anos juntos. Imagina quando passa o primeiro tempo de vocês, foram 18 anos, não é isso? Aí 13 anos separados. Imagina o quanto esse cara mudou. Se o Serginho, ele era um cara, vamos dizer, Caxias. Agora tu põe mais 13 anos nisso. O bichinho deve estar muito mais complicado agora. A Simara também, né? Que ela devia ter as maniazinhas dela lá, que 13 anos sozinha, gente. Dando conta da vida dela para ela. Agora vem um cara de volta e quer mandar. Você imagina o rolo que pode dar isso? Se não for a graça, se não for o poder, se não for a submissão do coração de vocês ao Senhor. Por isso eu digo assim, a gente tem que dizer, grandes coisas o Senhor tem feito. Porque vocês chegaram aqui porque vocês dois decidiram morrer para si. Deixar Deus realmente fazer grandes coisas dentro de você. Dentro de você. Para que nós pudéssemos estar hoje aqui. E Ele vem fazendo isso. Ele vem fazendo essa obra. Por isso nós estamos alegres. No versículo 4 surge uma oração. E para mim essa é a oração que vocês precisam continuar fazendo. Porque olha só, o desenho do cenário aqui é, eles estão voltando do cativeiro da Babilônia para Jerusalém, e eles estão realmente como que sonhando,
a boca cheia de riso, louvor nos lábios, as nações declarando que Deus fez coisas por eles, eles testemunhando, mas agora eles fazem uma oração. E essa oração, para mim, ela é profunda. Porque eles já estão com a restauração, mas agora eles fazem uma oração dentro do cenário da restauração. E eles dizem o seguinte, versículo 4. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. E aí eu preciso explicar para vocês porque por trás dessa oração, quando a oração do clamor pela restauração é feita numa comparação às torrentes do Negueb, aí tem algo muito profundo por trás. Porque na verdade, querido, as torrentes que Davi se refere aqui não são um rio. O Negueb era um deserto, no sul da Palestina, lá no extremo sul da Palestina. Um lugar considerado infértil, infrutífero. Um lugar seco. Um lugar onde não tem vida, gente. E à medida que eu orava sobre isso, Deus me falava, era assim que eles estavam, como o deserto do Negueb. Porque só há vida onde Deus está. Só há vida se Deus está abençoando aqui. E lá no Negueb há um mistério, porque as chuvas naquela região, elas se dão de outubro a abril, mas na segunda fase da chuva, lá para o mês de fevereiro, março, abril, é quando se dão as chuvas mais fortes, chamadas chuvas serôdias. E essas chuvas, elas descem na região da montanha, e o deserto do Negueb está lá embaixo. E é interessante, tem princípio aqui, porque à medida que a chuva cai, e cai, e cai, e cai, não acontece nada no deserto. Parece que não está mudando nada daquela realidade. Eu fico imaginando as orações suas por muitos anos, pela restauração. As orações de muita gente como sendo aquelas chuvas que por anos, Deus foi ouvindo as orações. Mas chega uma hora que a Bíblia diz, né, que a história conta, né, sobre o Negueb, que aquelas águas que estavam lá, só na montanha, elas se rompem. E elas saem descendo as cordilheiras que estão acima do Negueb. E elas entram pelo deserto. E elas começam a trazer vida para aquele lugar. Espiritualmente, para mim, aconteceu isso na vida de vocês. As chuvas desceram e ressuscitou o que estava morto. Eu me lembro na conversa com você, naquela sala, a minha boca não era a boca de Deus. A minha boca era mais uma das bocas que Deus estava usando na tua história. Porque já tinha usado do pastor e de tantos outros na tua vida. Dizendo, cara, não desiste, tem chance, Deus pode fazer. E você, será, pastor? As chuvas estavam lá, gente. Estavam caindo. Estavam caindo. E de repente, Deus começa a se movimentar. Hein? E invade a tua alma. E isso é tão irresistível, Simara, que é o amor de Deus, que abala. E começa a brotar um negócio. Aí tu começa a olhar, eu fico imaginando você olhando para ele de novo. Eu falei, será? Mas será? Ele me ligou, o que ele está querendo? Primeira noite que vocês saíram, ele me passou no pastor, eu saí com ela, eu estava nos Estados Unidos. Né? Pastor, só para você saber, fica orando. As águas abundantes formam vários riachos, regam o deserto, e em poucos dias o lugar que antes era feio, seco, solitário, sem vida, ganha outro aspecto. É assim que está aí dentro, a gente não consegue enxergar. Mas é isso que Deus está fazendo com vocês. As sementes enterradas por um longo tempo, quase que mortas, aparentemente inertes, elas germinam.
o amor volta a fluir. A vida do lugar é restaurada, os campos se tornam lindos, floridos, cobertos de verde. Assim é a vida de vocês como está ficando. Chuva, gente, é sinal de bênção na Bíblia. Vocês estão sendo abençoados por Deus. A vida de vocês se tornou um deserto emocional por muito tempo, mas agora não. Agora está encharcado da graça, do amor, da alegria, da abundância. Versículo 5 é o meu encorajamento para o futuro de vocês. Por quê? Porque, na verdade, a obra de restauração de vocês não é esse casamento. É o que vai acontecer daqui para frente. É importante entender isso. É importante para não sair daqui pensando que Deus fez a obra do casamento, da restauração. Não. Ele vem restaurando vocês e Ele está fazendo um memorial dessa restauração hoje. Mas Ele vai continuar trabalhando a vida de vocês. Por isso eu quero encorajá-los com o versículo 5 e 6. Diz assim: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Ele fala de semeadura e colheita. Então deixa eu dizer uma coisa para você, Serginho, e para você, Simara. Quando vocês saírem por aquela porta, vocês precisam sair decididos a semear. Semear, semear amor, graça, perdão, paciência, misericórdia, tudo que é fruto do Espírito na vida um do outro. E há uma lei na semeadura, né? Tudo que você planta, se você planta figo, você não vai colher uva. Se você vai plantar azeitona, você não vai colher laranja. O que vocês semearem, vocês vão colher. E o que eu quero encorajar vocês é dizer que casamento, embora vocês viram 18 anos antes, na dimensão agora da presença de Deus, traz a possibilidade de semear coisas, valores, sentimentos, atitudes, posturas, que vão redundar em colheita de valor eterno. E eu quero falar de duas para vocês, sementes para vocês semear. A primeira delas é o amor de Deus, o amor incondicional. Serginho, você está casando com uma mulher que 13 anos depois ela é diferente. Você pode querer encontrar a Simara de 13 anos atrás, mas isso não seria normal, porque toda pessoa tem que mudar em 13 anos. Você não vai encontrar o mesmo Serginho. E coisas em vocês certamente são muito melhores hoje do que foram no passado. Especialmente porque Deus está com vocês. Mas deixa eu admitir outra coisa. Tem coisa que piorou. É importante saber disso. Já devem estar percebendo, inclusive. Já devem ter alguns tipos de relacionamento acontecendo, inclusive. Porque é normal. Mas vocês precisam entender que isso fará parte da jornada. Fará parte. E se vocês entenderem que isso vai fazer parte, vocês vão usar isso para o crescimento, para o aperfeiçoamento do amor. Porque casamento, para mim, ele é muito mais para santificação do que para satisfação. Quando a gente olha para o casamento, entendendo que a perspectiva do casamento é sermos santificados por Deus, Ele coloca duas pessoas diferentes, com personalidades diferentes, fortes, junto, para se ralarem, para que o amor flua na direção do outro, em graça, em compaixão, de forma incondicional. Aí a gente cresce, aí a gente amadurece. E aí a gente também se satisfaz, porque a satisfação da vida é quando a gente cresce de dentro para fora, no amor. Então, primeiro não deixem o amor parar na vida de vocês. Deixe esse amor fluir. E diga, Senhor, essa fonte é o Senhor. Ela é inesgotável, lembre disso. Vão para a fonte, é inesgotável.
tem amor suficiente para toda a vida futura de vocês. E a segunda coisa é a humildade. Porque quando a gente chega na fase de vida que vocês estão, a gente acha que a gente já sabe tudo. Mas não é verdade. Nós sempre temos o que aprender. Se vocês dois saírem daqui decididos a semear amor e humildade no relacionamento de vocês, vocês vão colher coisas que vocês não imaginam que Deus tem para entregar para vocês. Então, meu convite é que vocês dois se ajoelhem juntos. E não ora assim, Serginho, para ela. É uma dica. Eu faço assim lá em casa com a Martinha. Deus, enche a Simara de amor, Jesus. Enche a Simara de humildade. Não. Você vai orar do lado dela, dizendo, Senhor, eu preciso do teu amor na minha vida, para amar essa mulher que o Senhor me deu, como Jesus amou a igreja. Senhor, me dá humildade para eu ser um homem que representa Jesus nessa casa, um modelo de homem de Deus. Eu preciso ser humilde, Jesus. Ore assim, ore na frente da sua esposa. E você faça a mesma oração por você. E se vocês se derramarem assim na presença do Senhor, vocês vão, de fato, ser abençoados com tudo. Eu creio, eu tenho uma expectativa de fé que o Senhor está só assim. Vou derramar, filhos. Vou derramar. Continue. E o Senhor fará maravilhas para a glória dele. Amém? Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre, e o teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas e o teu amor não falha. E o teu amor não falha. Jesus, tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Que noite especial, Sérgio e Simara. Eu agradeço a Deus por tantas coisas que Deus me permite passar nessa vida. E uma delas foi poder entrar na história de vocês. Pouco tempo, né? Mas Deus colocou eu e Regina na vida, na história de vocês. Eu me perguntei, Deus, o que eu estou fazendo nessa história aí? E como é interessante poder não só participar, né? Mas vivenciar aquilo que Deus está fazendo na vida de vocês. Eu queria, antes de consagrar esse tempo de falar da aliança do coração de vocês. A Bíblia vai falar que a aliança no casamento
ela não é essa aliança que nós expressamos para uma sociedade, porque essa é um objeto, ela é um símbolo. O símbolo do pertencer. É a mulher que olhar para você na rua, Sérgio, e olhar para a aliança, que é um símbolo, saber que você pertence a alguém. E o mesmo com você também, Simara. O homem que olhar para você na rua e ver uma aliança na sua mão esquerda, saber que você pertence a alguém. Mas a Bíblia fala da aliança do coração. E essa aliança do coração, eu acredito que ela está sempre acontecendo no casamento quando nós morremos, para viver aquilo que Deus tem para nós, como projeto divino. Então vocês têm um grande desafio. A fidelidade que Deus sempre vai estar olhando é da aliança do coração. Aquela que você, Sérgio, vai dizer: Deus, eu vou viver isso todos os dias da nossa vida. Simara, nós tivemos tempos tão gostosos, né? E importantes, e eu acredito nisso. Que o Tércio falou, hoje é só um marco, mas a restauração, a perfeição dessa aliança, é Deus que vai forjando. É Deus que vai construindo dentro de vocês. Então eu queria desafiá-los a não parar esse processo de olhar sempre para a aliança do coração. Porque é ela que Deus vai estar colocando na sua mão e abençoando. E as pessoas vão olhar, já estão vendo como foi pregado aqui hoje. A glória de Deus. A notícia está se espalhando de que Deus está fazendo, Ele não para de fazer, Ele não para de realizar. Vocês têm a Bíblia, que é a palavra de Deus, e nós queremos entregar como um presente da Igreja Batista Monte Serrado. Lembrando que a Bíblia ela é para ser lida, mas principalmente para ser vivida. Mas é interessante que dentro do casamento é importante a gente deixar a Bíblia nos ler. E a gente poder dizer: Deus, eu estou aqui, me mostra quem eu sou. E o que eu preciso mudar, o que eu preciso aperfeiçoar. Que desafio que vocês têm diante de Deus. Mas Ele vai derramar graça quando Ele encontrar o coração rendido a Ele. Amém? Eu queria então passar para você, Sérgio, me parece ter uma mensagem que nós queremos ouvir. Simara, lembra de como nós nos conhecemos? Eu me lembro como se fosse hoje. Foi há 37 anos, em 1980, no Colégio Júlio de Castilhos. Você tinha apenas 18 anos e eu 19. E naquele primeiro encontro que tivemos, brotou em nossos corações amor um pelo outro. E depois de 6 anos de namoro, nos casamos. Em 1986, na cerimônia do nosso primeiro casamento, fizemos diante de Deus e dos homens os votos de que ficaríamos juntos até o fim das nossas vidas. E apesar do amor ter nos unido, somente ele não foi o suficiente para manter o nosso casamento, pois deixamos Deus do lado de fora e acabamos não cumprindo o que havíamos prometido e nos divorciamos. Certa vez eu li uma frase de um escritor americano chamado David McKay, que diz que nenhum sucesso na vida compensa o fracasso no lar. Esta frase falou muito comigo. E daquele momento em diante passei a valorizar e ver o quão importante é a família. Enquanto ficamos casados, construímos juntos uma família linda e desfrutamos de momentos inesquecíveis. Você foi uma esposa maravilhosa e uma mãe muito dedicada e amorosa, o que ajudou na formação do caráter das nossas filhas,
que amamos e que nos dão muitas alegrias. Tenho a certeza de que escolhi a mulher certa para amar e viver ao meu lado. Me lembro quando você me fazia cafuné, das vezes que preparava as minhas malas quando eu ia viajar a negócios, quando cortava até as minhas unhas dos pés, quando cuidavas de mim quando eu ficava doente. Me lembro também que até as minhas roupas você comprava. Foram tantos gestos de amor e carinho que eu não conseguiria em poucos minutos descrevê-los, mas que ficaram marcados em minha memória e sei que fazias tudo isso de coração. Foram 18 anos de casados e 13 divorciados. E durante o tempo que ficamos separados, foi quando nós dois conhecemos a Deus. Eu logo no início e você há pouco tempo. E Ele nos ensinou e tem nos ensinado muitas coisas. E a maior delas é que o amor nunca acaba. Com o amor e Deus como nosso alicerce, estaremos preparados para superarmos todas as adversidades que a vida possa nos apresentar. Aprendi com o pastor Samuel que a grande ironia de Jesus é que ninguém se realiza quando busca os seus próprios interesses, que a realização verdadeira vem quando fazemos o outro feliz, e que esta é a fórmula para um casamento dar certo. Simara, a nossa alegria e felicidade vem do Senhor, e eu, como teu esposo, quero ser usado como um canal de Deus para te fazer feliz. Não sei se foi Deus quem nos escolheu para sermos um do outro, ou se foi nós que nos escolhemos. Mas uma coisa eu sei, que quando decidimos nos casar e convidamos Deus para estar no centro do nosso matrimônio, Ele nos abençoará e guardará o nosso casamento do mal. A partir de hoje estaremos entregando a caneta nas mãos de Deus, para que Ele comece a escrever uma nova história. Uma história mais linda ainda. Uma história que nem imaginamos. Sei que teremos que fazer a nossa parte diariamente. Mas tenha certeza que aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la. Eu quero declarar o meu amor por ti e prometer para ti, para os convidados e para Deus, que vou me empenhar com todo o meu coração para que o nosso casamento reflita a imagem de Deus. Que Jesus nos abençoe. Foi um pouco plágio aqui. As histórias bem parecidas. Vamos lá. Mesmas pessoas. Sérgio, há 37 anos, quando nos vimos na sacada do Colégio Júlio de Castilhos, o Julinho, não tínhamos a mínima ideia do que viria pela frente. Nestes anos todos, nós namoramos, noivamos, casamos, tivemos 3 filhas lindas, ganhamos 3 filhos de coração, que são os nossos genros. E o mais recente, nosso amor, nosso primeiro neto. Nos separamos por 13 anos e estamos juntos novamente, passando pelo namoro, noivado e casando hoje pela segunda e última vez. Construímos nossa casa, nossa vida, nossa família, e durante essa caminhada cometemos erros e pagamos o preço por isso, a nossa separação. Mas Deus tinha mais planos para nós e nós não sabíamos. A nossa história não terminaria na separação, como o inimigo esperava, mas teríamos a oportunidade da restauração através do amor e do perdão de Deus. Depois de anos de separação, sem ao menos nos falarmos e tampouco nos vermos, Deus nos colocou de novo de frente para resolver as questões do intercâmbio da Tayla para o Canadá, lembra? Passamos a conversar mais e a conviver.
No início foi muito difícil. Eram muitas mágoas acumuladas, ressentimentos e até um grande vazio. Mas Deus tinha promessas para nós. Ele foi nos aproximando e assim pude ver um homem diferente, transformado, amoroso, dedicado, preocupado, participante, cuidadoso, homem de casa, lavando roupa, lavando louça, fazendo comida, se preocupando até mesmo comigo, com a minha saúde, com os meus problemas. Fui me fazendo a pergunta, por que não? Como o pastor falou. Algumas pessoas da família e amigos me diziam, vocês vão voltar. Com certeza está escrito, Deus pode tudo. Ele pode construir uma nova história para vocês. Eu não acreditava, mas Ele pode tudo mesmo. Aleluia. Assim, eu fui observando e fui ficando atenta aos detalhes, aos teus cuidados comigo principalmente. Então, pude perceber que tu estava me paquerando. Na verdade, fiquei com dúvida. Será? Muita gente orava e torcia por nós. Muitas pessoas que eu nem conhecia. Tudo mudou de forma rápida. Mas quando nós nos perdoamos e tomamos a decisão de deixarmos Deus restaurar aquilo que o inimigo tinha destruído, nós seguimos em frente. Foi em 7 de janeiro deste ano que Deus começou a etapa de restauração. Tu me pediu em namoro e tu já estava querendo casar logo. Tudo no mesmo momento, rapidamente. Naquela hora, eu creio que Deus pegou a sua melhor caneta e escreveu uma outra história para nós dois. Glória a Deus. Prometo ser tua parceira em todas as coisas, trabalhando em unidade contigo. Não prometo resolver todos os teus problemas e nem quero ser a solução deles, mas prometo que tu não irá enfrentá-los sozinho. Aleluia. Quero buscar contigo o direcionamento de Deus para tudo e assim construirmos a nossa casa sobre a rocha, Jesus. Quero te dizer que dias difíceis podem vir, mas juntos e com Deus na nossa vida, estou disposta a enfrentar os obstáculos e superá-los. Quero em um futuro distante poder cruzar as minhas mãos sobre as tuas, com a pele bem enrugadinha, quase sem cabelo, ambos usando óculos, dessa vez até o fim das nossas vidas, até quando Deus nos permitir viver juntos. Eu, Simara Nunes da Silva, agora Soares, te recebo, Sérgio, como meu esposo. Prometo ser fiel, te amar, te honrar na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, todos os dias da minha vida. Eu te amo. Eu não sei como é que você está se sentindo, mas eu estou me sentindo extremamente privilegiado de estar aqui hoje. Não sei se você vai ter o privilégio de não assistir, mas experimentar aquilo que nós estamos experimentando hoje aqui. A Bíblia diz que tudo que Deus faz dura para sempre. Nada se pode tirar, nada se pode acrescentar. E Deus faz assim, para que aqueles que estão à nossa volta possam reconhecê-lo. É isso que Deus está fazendo. Nós vamos selar essa aliança. Eu vou convidar você, Serginho, primeiro, para que possa colocar
num dedo e anelado da mão esquerda. Antes, repita comigo as palavras dessa aliança que você faz hoje com ela. Eu, Sérgio Soares, te recebo, Simara Nunes da Silva, como minha esposa, e te prometo ser fiel, te amar, te respeitar, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, por todos os dias da minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Eu, Simara Nunes da Silva, te recebo, Sérgio, como meu esposo e te prometo ser fiel, te amar e respeitar, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, por todos os dias da minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Viver este momento é muito regozijo no Senhor. Bom demais. Viverão um novo estado, o estado do propósito eterno de Deus. E Ele vos ajudará. Os conselhos já foram fantásticos e os melhores, porque vem do Senhor. E Ele vos acompanhará. E será que, se ouvirdes e cumprires estes juízos que ouvistes, Ele diz, o Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, eu cumprirei a promessa e a misericórdia para que essa aliança seja plenamente consolidada. E Ele diz agora, eu te abençoarei, eu te multiplicarei, eu estarei contigo todos os dias da tua vida. Então, Simara, amando Serginho amando Simara, os dois se completando nele, que é o melhor. E enquanto houver amor, a vida jamais falhará. Pai, abençoa-nos, Serginho e Simara, e cremos que as tuas dadivosas mãos estão sobre eles agora, para que, ao consolidar esta aliança, depois dos votos já realizados, eles possam olhar-se um para o outro e dizer, um novo caminho, sobre modo excelente, o Senhor traçou para nós. O caminho do amor, onde vamos construir com nossas filhas e genros. E agora, o primeiro, Lourencinho, obrigado. Que a tua mão divina de poder e de graça acompanhe estes filhos em todos os momentos que chegarem. Momentos difíceis, momentos de muita adoração. E no louvor, eu quero terminar, que vocês haverão de se regozijar cada dia, louvando e adorando, suprirão todas as dificuldades. Que Ele seja Ele ama muito vocês e quer estar sempre junto com vocês. E estas filhas e estes novos filhos que recebestes, e agora o fruto, é o primeiro,
Vamos lá em cima. Deus abençoe. Então eu tenho o privilégio, como ministro do Evangelho, de declarar a vocês, Sérgio e Simara, marido e mulher. Pode dar um beijo. Obrigado. Estamos muito felizes hoje por vários motivos, mas em particular pela presença de cada um de vocês. Foi muito difícil de fazer a lista dos convidados. São tantas pessoas maravilhosas que amamos, mas infelizmente por falta de espaço, muitas não puderam estar conosco nesta data tão importante para nós. Queremos agradecer a presença de todos. Cada um de vocês tem uma história conosco e queremos andar juntos com vocês por muitos anos. Muitos ajudaram em particular a mim e a Simara, nos aconselhando e orando pela nossa restauração. Queremos nos colocar à disposição para ajudá-los também no que precisarem. Agradecemos a Deus por este dia e queremos render a Ele todo o crédito por estarmos hoje celebrando este casamento. Também gostaríamos de agradecer às nossas filhas por nunca terem desistido de crer e orar pela nossa reconciliação. Obrigado, mãe. Não sei onde é que ela está. Irmãos, genros, cunhados, sobrinhos, o neto, pastores, irmãos em Cristo, parentes e amigos, por fazerem parte da nossa vida. Que Deus os abençoe. Amém. Só um minutinho da atenção de vocês. Quero fazer uma homenagem a ti, Jussara, uma pessoa que sempre esteve do meu lado em todos os momentos da minha vida, nos melhores e nos piores, nos altos e baixos da minha vida. A Jussara foi minha madrasta. Ela viveu com meu pai durante 12 anos, eu tinha 5 anos de idade. Ela depois se separou, sumiu por uns anos, então ela acompanhou a minha infância, ela acompanhou a minha adolescência, e quando ela voltou à nossa vida de novo, eu estava grávida da Thaís, da minha filha número 1. E de lá para cá, ela nunca mais se separou da gente. Então ela esteve do meu lado, é minha mãe de coração. Se eu tivesse oportunidade, né, de tê-la como minha mãe, mais verdadeira, mas Deus não quis assim. Deus quis que eu fosse a minha mãe de coração. Eu quero te homenagear nessa noite, te entregando meu buquê. Para te dizer quanto eu te amo, quanto que é importante na minha vida, tá bom? Na minha vida e na vida das minhas filhas, que tu sempre esteve perto, ajudou a cuidar, ajudou a criar e a ensinar, tá bom? Obrigada por convidar.
Olhei no relógio, o dia já se foi e eu não disse te amo pra ninguém. Até tive chances, mas deixei pra depois. Quanta coisa na vida eu deixei pra depois.